Ontem vimos o texto de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. As outras traduções desse mesmo verso dizem assim: permaneçam sempre em oração. Orem constantemente ou orem continuamente. Outra diz assim: nunca deixe de orar. Ore sempre. As diversas traduções de 1 Tessalonicenses 5,17 evidenciam o desejo do Senhor em manter um relacionamento constante com os seres humanos e a necessidade destes seres humanos de falar com Deus. Há um personagem apresentado na Bíblia, no capítulo 5 de Gênesis, dos versos 22 a 24. Esse homem é Enoque. São poucos versos que falam sobre Enoque, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus. Aos 65 anos, Enoque foi pai de Matusalém. Depois ele viveu mais 300 anos e teve filhos e filhas. Andou sempre em comunhão com Deus, mas aí veja, irmãos, ele desapareceu. Desapareceu por quê? Porque o Senhor o levou. Ele tinha uma comunhão tão intensa com Deus que o Senhor Deus o levou para junto de si. Sem dúvida, Enoque perseverava na oração. Romanos 12:12 diz assim: orem em todas as ocasiões, crescendo em fé e se aproximando de Deus por meio das experiências de cada dia. Embora a terra tivesse cada vez mais dominada pelo pecado em sua época, ele se mantinha ocupado no serviço a Deus, algo impossível de fazer sem permanecer nele. Enoque permanecia no Senhor. Enoque estava continuamente com o Senhor, se relacionava com o Senhor. Veja um texto de Ellen White sobre Enoque. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram os seus trabalhos, mais constantes e fervorosos eram as suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solitude, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo dessa maneira a comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Até os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial do seu rosto. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor falando sobre Enoque. Enoque caminhava com Deus. E ele caminhava com Deus hoje, amanhã ele caminhava com Deus novamente. Cada dia ele caminhava mais longe. Ele ficava mais longe da sua casa, até um dia que o Senhor falou para ele: agora você não precisa voltar, está mais perto da minha casa, você vai comigo. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus através da comunhão. Ao andarmos e conversarmos continuamente com Deus em uma comunhão diária e estável, ele refletirá o seu maravilhoso caráter em nós. Podemos orar em qualquer hora, em qualquer lugar. Tem uma oração, irmãos, que eu considero muito interessante na Bíblia, a oração de Neemias. Está lá no livro de Neemias, no capítulo 2, os versos 1 a 4. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Ele chegava continuamente antes de cada refeição junto ao rei Artaxerxes. Os copeiros deviam provar a comida do rei, para que não houvesse nenhum problema, para que não tivesse envenenada. Eles provavam a comida do rei. E o texto bíblico diz que Neemias foi servir o vinho para o rei. E o rei olhou para ele e falou: escuta, por que você está com essa cara tão fechada? Por que você está tão triste? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E ele respondeu. Ele falou: sim, eu estou triste mesmo. Você vai ver isso no capítulo 1, o porquê que ele estava triste. A minha cidade está destruída, as portas foram queimadas, o templo foi destruído, não tem mais muros. Como eu posso ficar feliz se a minha cidade, a cidade onde eu nasci, Jerusalém, está assim? E aí, irmãos, o rei falou assim: tá bom, e o que você quer que eu faça? Agora ficou para Neemias decidir. Neemias tinha que resolver, tinha que responder para o rei. E aí, irmãos, no verso 4 ele diz assim: então orei ao Senhor. Orei ao Senhor.
Uma oração instantânea, ele não se ajoelhou, ele não se sentou. Ele estava em pé na frente do rei. Ele orou em pensamento e o Senhor orientou o que ele devia fazer. E ele solicitou ao rei, então, condições para voltar para a sua cidade, para restaurá-la, e assim foi feito. Uma oração instantânea. Nós podemos orar assim, irmãos, diante de uma necessidade, orar de uma maneira instantânea, e o Senhor Deus vai nos atender. Já quando oramos em voz baixa, com tom habitual, lembramos a nós mesmos, quase sem perceber, que Deus é real, que está nos ouvindo e que temos algo específico a tratar com Ele. Sabe, irmãos, como a um amigo, podemos falar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós podemos nos dirigir a Deus. Eu tenho um desafio, irmãos, para mim, em primeiro lugar, e posso passar esse desafio também para cada um de vocês. Ao longo desse dia, vamos sussurrar uma oração em comunhão com o Senhor Jesus. Vamos estar continuamente nesse dia, nos próximos dias, com uma oração no nosso pensamento, ligados com o Senhor Deus, ligados com o Senhor Jesus, ligados no Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos exercitar, então, essa oração contínua, essa oração constante, essa oração de todos os momentos. Deus esteja com cada um de nós.